Primeira coisa que a gente pode falar, vamos comentar que tem um clube que foi campeão da Libertadores esse século, Felipe, um grande clube Sim. argentino que está muito próximo de ir à falência, Felipe. Caraca. Vamos entender essa história indo no GE. São Lourenço da Argentina tem 4 dias para pagar a dívida de 28 milhões de reais e evitar falência. O clube argentino pegou empréstimo em 2020 e não pagou o valor, não pagou, desculpa, o valor de volta. Com juros, a dívida chega a 4,4 milhões de euros. Que não é uma dívida que você olha para, por exemplo, diversos clubes brasileiros que faliria alguém. Corinthians, Deixa eu por tirar exemplo. esses highlights do Brasil aqui, senão a Globo vai me fuder. São Lourenço vive uma contagem regressiva até a falência. O tradicional clube argentino tem 4 dias para pagar uma dívida de 28 milhões de reais e fechar as portas. A dívida surgiu em 2020, na época o São Lourenço vendeu o atacante Adolfo Gait ao CSKA Moscou da Rússia e recorreu a um empréstimo para antecipar o valor da transferência. Quando o CSKA pagou pela transferência, optou por mandar o dinheiro ao São Lourenço, não ao fundo suíço AIS Investment Fund, que havia feito o empréstimo ao clube argentino. Mesmo com o valor da transferência pago, o São Lourenço não quitou o empréstimo. 4 anos depois, em 2024, a justiça condenou o time a pagar 3,6 milhões de euros ao fundo. Com juros e correções, o valor chegaria a 4,4 milhões de euros em 2025. O São Lourenço tem até o próximo dia 19 de outubro, domingo, para quitar o empréstimo. Não há recurso no caso, e a única opção é pagar a dívida, como informa a Taik Sports. Mas tá, eu não entendi por que isso levaria o São Lourenço à falência. Uma nota que não está muito bem explicada, não está assinada por ninguém. Vamos ver se eu acho alguma outra fonte aqui. São Lourenço falência. Matéria muito mal escrita pelo GE. Com todo respeito. Aqui, ó. Temos na CNN também. Vamos ver se está melhor. Aqui explica o caso, tal. Após 4 anos de disputa judicial, a justiça condenou o São Lourenço ao pagamento do valor corrigido, incluindo juros. O clube foi notificado de que não há possibilidade de recurso e que o pagamento pode resultar numa falência imediata. A situação preocupa torcedores e ex-dirigentes que buscam saídas emergenciais. O São Lourenço, fundado em 1908, é um dos 5 grandes do futebol argentino, junto com Boca, River, Independiente e Racing. O clube é historicamente conhecido por sua ligação com o Papa Francisco, torcedor declarado da equipe. Então, assim, cara, meio que a falência do clube estaria vinculada a esse pagamento. Seria uma falência automática. Eu não sei Nossa, como mas que é as um coisas... valor muito baixo, né? Muito baixo, cara. Que isso, o São Lourenço tá passando necessidades? Caralho, 3, cara. 4,4 milhões de euros? Os caras não têm? O que tá acontecendo com o futebol argentino, velho? Cara, o que tá acontecendo com a Argentina, né? Do É, governo Milei que tá sendo destruído. meu Deus, cara. A Argentina tá sendo destruída, cara. O cara já foi pedir arrego pro Trump, que ignorou completamente. E hoje a situação financeira, econômica da Argentina devido... Eu vi um vídeo do Eduardo Moreira explicando o que está acontecendo na Argentina. É um vídeo longo, né? Que ele explica ali qual foi a estratégia para evitar a inflação do país e tal, mas isso com o tempo aconteceu o que muitos economistas já esperavam, né? Uma crise sem precedentes na Argentina. A Argentina hoje passa por um dos seus piores momentos econômicos da história. Graças também, né, Felipe, a ter elegido Consequente, né? um inconsequente, no mínimo, para falar, né? Mas assim, uma pessoa que não tem a menor condição de ocupar o cargo que ocupa. E agora parece que os clubes argentinos estão começando a surtir os efeitos dessa economia mambembe, né, cara? Impressionante.
Nossa, cara, mas é assustador esse valor levar um clube do tamanho do São Lourenço, da importância do São Lourenço, com a torcida que tem, que é uma das torcidas mais vibrantes da Argentina, à falência, cara. O que que aconteceu, cara? O país tá absolutamente quebrado, então. A economia inconsequente do Milei levou o futebol também argentino à falência. O que é triste, né, cara? O que é muito triste. Basta ver o momento do Boca, o momento do River, o Estudiantes, que é um time tradicionalíssimo também, que chegou aí a dificultar o jogo pro Flamengo, mas também não é nem sombra do que já foi um dia. Que coisa, hein, cara? Cara, Nossa, impressionante essa vamos notícia, dar uma velho. olhada aqui no que falou o Eduardo Moreira sobre a crise na Argentina, velho. Bota aí. Deixa eu só colocar o Confere se tá áudio. com áudio. Agora tá. Galera, vamos entender em 2 minutinhos o que acontece na Argentina, mas de uma maneira fácil, que todo mundo vai entender o que está acontecendo. E aí vocês vão entender também, que essa notícia que a Vivi deu, como a galera do mercado financeiro, a galera do mercado financeiro é de direita, a galera do mercado financeiro é o seguinte, é amoral, é pior do que imoral. Não existe moral, não existe nada, faz qualquer coisa, vende a mãe se precisar, entendeu? Se precisar, a galera manda matar, manda pressionar uma coisa para deixar um monte de gente faminta. Se for para ganhar dinheiro, a galera do mercado financeiro faz qualquer coisa. Lembrando que ele era do mercado financeiro, então ele tem um pouquinho de propriedade para falar, né, Felipe? Para as Pois é, pessoas um que não pouquinho. conhecem a história do Eduardo, sugiro que conheçam. Essa galera do mercado financeiro que defende Milei nas notícias, que está destruindo, terminando de destruir agora o projeto Milei na economia. Mas vamos entender o que acontece na economia aqui, ó. Calejão e Vivi. Quero que vocês agora, se puder até ficar do meu lado aqui, porque eu quero que vocês, em 3 minutos, entendam o que a Argentina está fazendo, que é muito simples. O que acontece? A Argentina tinha uma inflação muito grande, em pesos. Mas é uma economia que tem o dólar como uma grande referência, porque várias vezes já teve essa tentativa de você dolarizar completamente a economia da Argentina, etc. Então tem vários contratos que são em dólares. É um país que depende muito ali das commodities também, e as commodities têm uma ligação muito grande com a valorização ou desvalorização do dólar. Então, qual foi a política do Milei? A política do Milei foi o seguinte: eu vou manter o peso, que é o real dos argentinos, né? O nome da moeda lá é o peso argentino. Eu vou manter o peso valendo muito dinheiro em relação ao dólar. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu mantiver o peso valendo muito dinheiro em relação ao dólar, o peso vai ser uma moeda forte. A gente vai conseguir, com poucos pesos, comprar muitas coisas lá de fora. E essas coisas vão ficar baratas aqui na Argentina. Os contratos com peso muito forte, o dólar não se desvaloriza. Não se valoriza, o dólar se desvaloriza. Então essas coisas também não vão ficar mais caras. E eu controlo a inflação em pesos aqui na Argentina. Essa é a estratégia. É tão simples quanto isso. Então, poxa, Eduardo, que maravilha o que ele fez. Calma aí, vamos ver o que acontece quando ele faz isso. Quando o peso fica muito forte, eu falei para vocês, fica barato comprar coisas de fora. O que o argentino faz? Ele começa a importar tudo. E o Milei abriu as portas. Desde o começo ele falou, cara, olha só, vou facilitar para todo mundo importar o que quiser. A moeda vale muito. Os caras, têm essa facilidade de importar, começa a importar. Quando você importa um monte de coisa de fora, o que acontece com a tua indústria? A tua indústria vai para o saco. A tua indústria, ela começa a não conseguir mais produzir. Por quê? Ela tem que pagar a mão de obra, etc., em peso. Mas o peso é uma moeda cara, porque você artificialmente está mantendo o peso uma moeda cara. Então você está destruindo a tua indústria e trazendo um monte de produto lá de fora. Trazer produto de fora significa você ter que comprar dólar para poder comprar o que você quiser lá fora. Uma máquina, comprar um barbeador, comprar uma blusa. Então você tem que comprar dólar para poder importar. Todos os argentinos querendo usar o peso que eles têm para comprar dólar, começa a faltar dólar. Quando começa a faltar dólar, o dólar subiria e o peso desvalorizaria. Mas aí acabou a política do Milei. Então o Milei tem que fazer das duas uma. Ou ele tem que arranjar esses dólares que ele tem que vender queimando reserva, ou ele tem que emitir mais dívida para poder, emitindo dívida, ele ter esses dólares para poder vender. Ele emite dívida em dólar. Então, são as duas coisas que sempre quebraram a Argentina. Queimar reserva
ou emitir dívida e se endividar cada vez mais. E chegou num ponto agora, hoje ele não conseguiu fazer isso, e o peso começou a subir. Aí ele foi lá fora e falou, não, FMI. Aí agora falou assim, ô Trump, salva meu pai. Então, ele agora foi pedir salva minha Argentina. Aí ele foi lá pro Trump e pediu um monte de dólar. Só que quando ele chega com esses dólares na Argentina, no mercado oficial da Argentina de venda de dólar, um monte de empresa que arranjou uma malandragem na Argentina para poder comprar o dólar oficial, que você só pode comprar se você for um importador, se for isso, se for aquilo, não sei o quê. Um monte de gente, especulador, abriu essas empresas de casca, a empresa não existe, é só uma casca para poder comprar os dólares no câmbio oficial, aí ele compra no câmbio oficial e vende no dólar bolsa, que é aquele dólar MAP. O que é o dólar bolsa? Na bolsa argentina, você tem os títulos argentinos negociando em dólar e tem negociando em peso. Aí o que esses caras fazem? Eles pegam, quando eles compram esses dólares no oficial do Milei. O dólar paralelo, que é esse dólar MAP, ele é um dólar que está acima do dólar oficial, que o dólar oficial ele está de uma maneira artificial ele está baixo para valorizar o peso. Então o que esses especuladores fazem com esses dólares oficiais? Eles pegam esses dólares oficiais, compram os títulos do governo argentino negociados em dólar, e aí pegam esses mesmos títulos negociados em dólar e vendem esses títulos só que em peso. Então é um câmbio que eles fazem, porque de dólar para peso. Então eles conseguem como se fosse vender os dólares do oficial no paralelo. É uma arbitragem que você chama isso. Quando eles fazem isso, eles usam todos esses dólares simplesmente para especular, para ganhar dinheiro. E não adiantou nada. O governo não vendeu para quem é importador, não vendeu para a economia que estava com essa demanda, vendeu para os especuladores. E aí o dólar paralelo, ele começa a cada vez ficar mais distante do oficial, porque vão acabando os dólares oficiais. Quanto mais distante os dois fazem, mais é a pressão para o Milei ter que desvalorizar o peso aqui. Isso é um ciclo, gente, que não acaba. É um ciclo que não acaba. E cada vez ele tem que se endividar mais, cada vez ele tem que queimar mais reserva, cada vez a indústria fica mais destruída. A Argentina cortou só no ano passado quase 40% o investimento em ciência e tecnologia. Não tem tecnologia dentro de casa, tem que importar a tecnologia de fora. Mas aí você vai tendo esse problema que a bola de neve vai ficando cada vez mais impossível de você se manter. Não tem saída econômica para a Argentina. A saída econômica seria vender um monte de recurso mineral e coisa do agro e commodities para você poder fechar essa conta, para ter dólares o suficiente para fechar essa conta. Mas não dá para fazer isso. Primeiro, porque commodities tem ciclo. Tem hora que está muito bom e tem hora que está muito ruim. Segundo, que o tamanho dessa sobrevalorização do peso não está conseguindo fazer essa conta fechar. Isso se chama déficit em transações correntes. Hoje em dia, o maior problema da Argentina é o déficit em transações correntes, pressionando o peso, obrigando a vender reserva ou tomar dívida. Não tem solução à questão da Argentina. E todo mundo vai entender no detalhe e ver o que está acontecendo agora, essa semana. Quinta-feira à noite. Quinta-feira. Se o Instagram não deixa a gente botar propaganda, se o Facebook não deixa a gente botar propaganda para chamar vocês para assistir o documentário que vai mudar a visão do mundo sobre a Argentina, vocês aqui estão assistindo. Então aproveita para se inscrever agora no documentário gratuito de quinta-feira, uma super produção do ICL com lançamento em inglês, espanhol e português para o mundo inteiro nessa quinta-feira. Quase 100... Já foi, tá? Isso aqui a gente tá vendo atrasado e tal. Mas eu acho que ficou claro aí, Felipe, a situação catastrófica econômica que a Argentina se enfiou, e isso certamente vai impactar no futebol, né? Não tem como, Caraca. A economia impacta total no poderio dos clubes, etc. E assim, cara, situação... E aí eu te pergunto, Rodolfo, futebol e política se misturam? Eu acho que sim, né? Ai. Eu acho que sim, né, cara? Não tem como. Não tem como, né? Mas pra uns não se mistura, né? Mas pra uns é só pão e circo. É só a embriaguez do povo. Né, cara? Mas é isso. Infelizmente, essa situação que a Argentina se encontra
Tem muitos cretinos que comemoram. Ah lá, ó, falei pra vocês que o Milei era um bandido, que ia dar nisso, e se fuderam. Eu não tô nessa, tá? Eu jamais defendi Milei, até por Tá questões louco. ideológicas, mas assim, sinto muito pelo povo da Argentina. Gostaria que o Milei tivesse dado certo, né? Porque a gente não quer ver. E aqui também tem uma questão também E que vale lembrar que a Argentina não tá bem, não tá ruim por conta apenas do Milei. claro, Antes do claro. Milei, porra, já tinha. Outros governos já tinham ferrado a economia Sim. argentina. Mas Tanto agora, que o Milei foi um golpe de desespero. só que agora a coisa foi para um nível, Felipe, Maior, que assim aprofundou muito mais a crise, né? sem dúvida. A Argentina que tinha um governo ali de esquerda também teve uma política muito ruim, essa é a verdade. Mas Sim. agora chutou o balde com o Milei. E olha, eu tenho pena do povo argentino porque é um povo muito escolarizado, um povo que assim, você tem mais livrarias em Buenos Aires do que eu acho que no Brasil inteiro, assim, impressionante. Então, pelo menos um dos dados que eu li outro dia. Então, assim, você tem ali um país com uma cultura muito forte. A gente é rival da Argentina, eu quero que a Argentina se foda no futebol, né? Eu torço contra mesmo e tal. Mas enquanto país, enquanto um lugar que é habitado por seres humanos, né? Como a gente, eu não torço nunca por uma crise desse tamanho. E eu acho que a gente tá vendo só o começo, cara. Acho que a coisa vai degringolar ainda mais e isso vai acabar rebatendo nos clubes, cara. E vai acabar enfraquecendo a Libertadores, porque se Mais você ainda. não tem. Os clubes argentinos são hoje ainda os principais Rivais no rivais brasileiro. dos clubes brasileiros. E aí, se você acaba com o poderio econômico desses clubes por conta de uma coisa maior, ainda que clubes como Boca, River Plate possam se defender disso economicamente, né? Fica difícil mesmo. E então, eles dependem da economia local tá boa para eles também crescerem enquanto clubes, né? Porque também eles movimentam pesos e o caramba 4, então dólar muito. Então, vamos ver como que isso vai impactar na vida dos clubes e parece que já está impactando na vida do São Lourenço, né? Tá próximo aí, segundo os portais de hoje, aí a falência, o que seria um absurdo, cara. Um absurdo. É isso. Que situação, hein? Que Situação. situação chegou. Lembrando que já teve clube na Argentina grande que faliu, né? No início dos anos 2000 foi o Racing. Pois é. Foi salvo pela própria torcida. Será que a torcida do São Lourenço chegar a esse nível? Que é uma vergonha, né, cara? É uma vergonha, né? É uma vergonha, com certeza. Isso é louco.